Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. O Ministério do Casamento Bíblico, episódio 29 da série Até que a Morte nos Separe. Apresentação: missionário Genoan Lira. A tradicional separação da vida entre o sagrado e o secular, o santo e o profano, é uma antiga distorção que afeta a fé cristã. Esse pensamento, além de contrário às Escrituras, é um grande estímulo para nossa tendência à indolência espiritual. À medida que Deus abençoava e reunia o casal Pedro e Bárbara, os dois mostraram grande interesse em se envolver no ministério de casais da igreja. Esse desejo era louvável e natural, contudo era necessário que fosse realizado com discernimento. Eles precisavam entender que, antes de qualquer ministério fora de casa, deveriam servir a Cristo dentro de casa. É sempre perigoso querer fazer antes de ser. Meu desejo era que o casal se livrasse da noção errada de que o serviço a Cristo é uma atividade específica que desempenhamos, quando na realidade deveria ser parte do que somos. Participar do ministério da igreja é um mandamento da palavra de Deus, certamente. Entretanto, achar que, se não fizermos parte de um ministério formal, estaremos isentos de servir a Cristo é um grande erro. O serviço que devemos prestar a Cristo não é uma tarefa específica que realizamos em determinado dia no contexto eclesiástico. Cristo não nos chamou para exercer uma atividade sagrada em determinado momento, ficando depois livres para desempenhar nossas responsabilidades seculares. Servir a Cristo não é uma tarefa, mas um estilo de vida. Um homem e uma mulher unidos em matrimônio são ministros de Cristo, chamados para desempenhar o sagrado encargo de manifestar a glória de Deus neste mundo pelo modo como vivem a vida conjugal. Enquanto o marido se dedica à tarefa de ser o cabeça de sua casa, lutando para estabelecer um lar de acordo com as Escrituras, amando sua esposa como Cristo ama a igreja e criando filhos no ensino e na disciplina do Senhor, ele está cumprindo sua missão de fazer Cristo conhecido ao mundo. Um homem que desempenha bem seu papel conforme determinado nas Escrituras está cumprindo seu principal ministério. Se puder, além disso, realizar outras tarefas específicas em prol da sua congregação, ótimo. Acima de tudo, porém, deve ser zeloso em cumprir seu ministério dentro do lar. A esposa, por sua vez, deve, antes de tudo, reconhecer seu chamado para ser auxiliadora do marido na edificação do lar. Assim, ao aceitar alegremente a liderança espiritual do esposo com mansidão, ela está desempenhando a parte essencial do ministério para o qual foi chamada. Estar ocupada em cuidar do bom andamento do lar e ajudar no discipulado dos filhos deve ter prioridade acima do ministério feminino da igreja, por exemplo. Sem querer desanimar o casal no seu desejo de servir a igreja, terminei nosso tempo dizendo: queridos, não pensem que vocês não têm ministério pelo fato de ainda não estarem engajados em uma atividade ministerial formal. Um casal que foi alcançado por Cristo tem, no casamento e no lar, seu primeiro ministério. Assim, antes de pensar na prática de um ministério público, procurem entender qual o papel que Deus determinou para cada um de vocês no seu próprio casamento e no seu lar.
Para isso, leiam Efésios 5, 22 a 31 e 1 Pedro 3, 1. A partir desses textos, escrevam de modo claro o que Deus espera de vocês e como planejam desempenhar seus ministérios no contexto familiar. Essa tarefa Deus confiou aos casados e não podemos delegar a outros. Também não é algo que desempenhamos apenas em uma ocasião determinada. Deus nos deu esse ministério para toda a vida. Devemos cumpri-lo zelosamente, pois um dia o Senhor nos pedirá conta. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para asemente@ibbp.org. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.